Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Reconcilia-se com os seus adversários. Reconcilia-se com os seus adversários enquanto estás a caminho com ele, para que não suceda que ele te entregue ao juiz e o juiz te entregue ao seu ministro, e seja mandado para a cadeia. Em verdade vos digo que não sairás de lá enquanto não pagares até o último centimo. Essa passagem ela não está completa, né? Eles fizeram uma supressão de boa parte aí do texto. Porque Jesus ele diz o seguinte: antes de fazer a tua oferta no altar, lembre-se se o seu irmão tem alguma coisa contra você. Se ele tiver, volta. Reconcilia-se com teu irmão, aí você vem e faz a oferta. Né? Então Jesus está dizendo que nós temos que buscar a reconciliação. Mais do que isso, o que poucas pessoas reparam nesse texto é quando ele diz antes de fazer a tua oferta. Mas o que ele quis dizer com isso? Ele quis dizer que reconciliar-se com meu irmão, reconciliar-se com o próximo, está muito acima dos rituais, das oferendas, das ofertas, de todo o trabalho religioso, de toda a tradição que você segue. Isso é respeitável, mas muito acima disso é você reconciliar-se com o teu irmão. Aí você pode ir depois fazer a tua oferta, pode, igual na época, né, pode matar o seu carneiro, aí não tem problema nenhum. Até hoje a gente vê no meio religioso, algumas religiões em que se fazem ofertas, oferendas, e comida para não sei quem, e não sei quem para não sei quê. Isso é muito comum no meio religioso. Mas Jesus quer dizer que isso tem que ficar sempre em segundo plano. Porque antes de tudo isso, você tem que se reconciliar com o teu irmão. Por que é tão importante reconciliar-se com o meu irmão? Por que isso é tão indispensável assim? Não é? Não é isso? O que é essa não reconciliação com o meu irmão? Qual a implicação disso? Aceitar, né? Aceitar. Ele falou do ódio. O ódio é um sentimento negativo. O ódio, o que é? Um registro que tem dentro de você, está ali. Algum evento, alguma coisa que você, enfim, não conseguiu aceitar, não elaborou direito, está vivo dentro de você. E qual é o combustível emocional desse sentimento? O que mantém esse sentimento vivo na tua lembrança? É um sentimento, é uma emoção, é a emoção do ódio. O ódio é o combustível emocional, é um combustível emocional que mantém esses conteúdos vivos dentro da gente, criando todo tipo de problema para a gente. Problemas emocionais, problemas de relacionamento, problemas de todo tipo. Porque o ódio é extremamente corrosivo. É um veneno que existe dentro de você. Então, quando você não perdoa, quando você não aceita, quando você não compreende, quando você não adota, portanto, nenhuma desses expedientes mágicos que a gente conhece, que é o perdão, a compreensão, a aceitação, quando você não faz uso disso, esse registro continua vivo ali, vibrando dentro de você. Então isso precisa mudar. Então Jesus fala, primeiro, vai reconciliar-te com o teu irmão. Por quê? Porque ele quer você puro de coração. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a
a Deus. Não é isso? Não é essa bem-aventurança que ele fala? O que ele quis dizer com isso? É justamente isso. Nós temos que purificar o nosso ser. E o nosso ser não está purificado por quê? Porque ele traz registros que precisam ser ressignificados. A gente traz... E como é que a gente resolve isso? É muito fácil, né? A gente vir aqui e dizer, olha, vai lá e perdoa. O que é o perdão? Alguém tem noção do que é perdoar? Perdoar não é, eu digo sempre isso, me perdoe se eu sou repetitivo, especialmente para as pessoas que fazem meus cursos aqui. Perdoar não é esquecer nada. Você jamais vai esquecer. Perdoar é tirar importância. Tirar a relevância. Isso só é possível quando você muda o significado que aquilo tem para você. Se o significado é ruim ainda, você não perdoou. Ainda está imantado de combustíveis emocionais. A lembrança desse evento vai acionar sentimentos de raiva, de inconformismo, de revolta, seja lá do que for. Então o perdão ele é essencial para o teu próprio bem, para a tua saúde espiritual, física, mental, emocional, tudo. Porque a gente sofre, porque a gente está cheio de impurezas emocionais. Não tem outra explicação. Não procurem razões externas e nem paliativos. Remédio para isso, remédio para aquilo outro. Olhem para dentro de vocês e desconstruam tudo que está mal resolvido. Não tem outro caminho. O resto é paliativo. Eles vão te dar alguma coisa para você se sentir bem, ficar confortável, mas você não vai mudar em nada. Os seus parâmetros internos continuam os mesmos. Aquela pessoa que precisava perdoar, você não perdoou. E vejam só, não é só perdoar alguém. Muito mais poderoso é perdoar a si mesmo. Perdoar a si mesmo. O que é culpa? O que é remorso? O que é arrependimento? Se não ódio de si mesmo. Vocês têm outro nome para isso? Se estiver, me digam. Então, quando você está se sentindo culpado, você está com qual sentimento contra si? Um sentimento de raiva, de ódio. Quando você está arrependido, quando você está envergonhado, pensa na vergonha. Qualquer coisa que vocês imaginar, qualquer sentimento negativo, ele está imantado de ódio. Então, como é que a gente muda isso? A gente muda através de um diálogo interno, de novas perspectivas, de um novo olhar sobre isso, sobre o passado, sobre o que você viveu, sobre o que você passou, sobre o que as pessoas te fizeram. Há 10 anos atrás, o Cláudio pisou no meu pé e me chamou de palmeirense. Aí é grave. Como é que eu perdoo o negócio desse? Não tem como. Então eu guardei aquilo dentro de mim. Guardei. Então, quer dizer, o problema é o Cláudio? Não, o problema sou eu. Não é o que ele fez. É a maneira como eu recebi aquilo, transformei aquilo num problema e, né, esse alien cresceu aqui dentro. Se desenvolveu dentro de mim. Ele fez, ele é apenas uma informação que eu problematizei. Nada mais que isso. Então você tem que partir desse princípio. Que tudo que está mal resolvido dentro da gente é porque a gente problematizou. A gente dramatizou. A gente não soube lidar com aquilo, com aquela informação, e transformou aquilo num problema. A gente nutriu aquilo. A gente foi, dia após dia, aguando essa plantinha dentro da gente, alimentando esse alien, e ele foi. Está aqui até hoje.
Então, o que eu faço? Eu vou me lembrar desse momento que ele pisou no meu pé, me xingou, e vou pensar, por que eu transformei aquilo num problema? Por que eu reagi daquela forma? Começo a fazer auto-inquirições, perguntas mesmo para si mesmo. O que eu trago em mim que transformou aquilo num problema? Será que é a vaidade, o orgulho? Será que eu tenho algum ponto fraco que eu preciso enfrentar? Então eu começo primeiro a olhar para mim. Eu também posso olhar para ele, ele pode ter me agredido e tal, ele podia não estar bem, ele tem todo o direito de expressar, porque eu também tenho meus momentos ruins, ele devia estar no dele e tal. E nesse diálogo, nessa investigação, você vai desconstruindo. E aí você começa a olhar para aquilo com uma outra perspectiva. Você vai esquecer aquilo? Não, você vai tirar a importância daquilo. Perdoar é tirar a importância, gente. É desapego. Desapegar, gente, não é só desapegar de coisas, de pessoas, do dinheiro. Não, você tem que se desapegar de tudo, porque o desapego é a solução para tudo. Desapegar-se de acontecimentos, desapegar-se daquilo que passou. Jesus dizia, aquele que lança a mão do arado tem coisa para fazer, é o trabalho. O arado representa o trabalho, a construção. Aquele que lança a mão do arado e olha para trás, não é digno do meu reino. Então a gente vive olhando para trás. A gente deixa esse passado mandar na gente. Isso não está certo. Nós temos que usar nossa energia para construir, o nosso tempo, as nossas forças para construir. Não para ficar preso, ruminando coisas ruins do passado. Então a gente tem que trabalhar essa coisa do auto-perdão, da compreensão, de olhar para si mesmo de uma outra forma. Saber que você errou, porque o erro, gente, errem, sem problema. E quem erra está tentando aprender. E quem acerta não está aprendendo nada. Porque ele só está afirmando o que ele já sabe. Qual aprendizado quando você acerta? Nenhum, zero. Agora, quando você erra, não. Quando você erra, você entra num processo de transformação. Não, eu não posso cometer mais isso, eu falei por causa disso, daquilo, eu tenho que melhorar nisso, tenho que melhorar. Olha o tanto de coisa que... A evolução de coisas que acontecem dentro de você quando você comete um erro. Agora, quando você comete um acerto, zero. Nada. Então a gente aprende com erro mesmo. Por que a gente vai se punir eternamente pelas coisas erradas que disse, que falou, que fez? A gente tem que aprender a se aceitar, a se perdoar, entender que cada um está no estágio de evolução, de desenvolvimento emocional, de consciência, de tudo. Não tem nada de errado com isso. Eu tenho muitas coisas, sabe, muitas conquistas em determinadas áreas, mas não tenho em outras. E nessas outras que eu não tenho, eu vou dar cabeçada, eu vou cair. Isso faz parte de um processo de aprendizagem, de crescimento, de desenvolvimento. Não existe outro meio. Não tem criança que aprende a andar sem levar tombo. Se vocês conhecem alguma, me falem. Agora, adianta a criança, depois que é adulto, olhar para trás. Eu fiquei caindo na hora de aprender a andar. A gente está fazendo isso. Né? A gente está fazendo isso. A gente está olhando para o nosso passado de uma forma ruim, e não é. A gente tem que olhar para si de uma outra forma, desconstruir tudo isso que está mal resolvido, com uma nova perspectiva. Isso só é possível quando você reconciliar-se consigo mesmo, quando você mudar. Olha, se você não se ama, gente, você não vai amar ninguém. Se você não se aceita, você não vai aceitar ninguém. Se você não se aprova, você não vai aprovar ninguém. Se você não se resolve, você vai achar que tudo é um problema. É assim, tudo é dentro. Não existe problema fora. Quem não compreende ainda isso, meus pêsames. Eu rezo para que vocês compreendam que não tem problema fora. Não tem nada de errado com o mundo, com as pessoas, com o outro, com as situações. É tudo nós. Investiguem. Confiem no que eu estou falando.
O reino de Deus não está lá, não está aqui, não está acolá, está dentro. É dentro da gente que nós temos que resolver as coisas. E uma vez que a gente resolve dentro, a gente resolve fora. É assim. O fora não se resolve. Se você quer coisas boas, você tem que ser bom. Se você quer prosperidade, você tem que ser próspero. Primeiro, próspero dentro de você. Se existe miséria aqui, se existe aqui uma crença de não merecimento, você não vai atrair nada de bom. Então você tem que mudar tudo isso dentro de você. Você não vai mudar fora. Então as pessoas assim, elas ficam reclamando. Ah, eu vivo numa solidão terrível. Eu vivo numa solidão. As pessoas se afastam de mim. E elas se vitimizam. Mas quem consegue ficar do lado de uma pessoa que não está bem? Quem aqui gosta de estar do lado de uma pessoa que está com aquela energia lá embaixo? Ninguém, a gente se afasta. Opa, peraí, eu tenho um compromisso rapidinho aqui, não posso ficar muito. Mas se a pessoa está bem, alegre, satisfeita, todo mundo quer estar do lado, abraçar, quer ficar um tempão ali, a gente gosta de energia boa. É da natureza do ser humano isso é um princípio de sintonia. Hermes Trismegisto já falava disso, há 2000 anos antes de Cristo. Então a gente tem que procurar entender que se você quer coisas boas, você tem que estar bem. Ah, as pessoas se afastam de mim. Se você vai numa casa, a casa está toda desarrumada, decoração horrível, sujeira para todo lado, quadro tudo torto, tapete sujo, não sei o quê. Você entra naquele ambiente, o que você vai fazer ali? Hã? Você vai se sentir bem ali? Você vai falar, puxa, eu não vou poder ficar muito, desculpa, eu tenho um compromisso urgente, vai embora. Não é assim? Se você conhece uma pessoa que ela está toda desajustada, parece essa casa, entendeu? Toda desengonçada, toda cheia de problemas emocionais, toda se reclamando da vida, se vitimizando, com aquela energia lá embaixo, envolvida por um monte de obsessores, de energias ruins. Essa pessoa precisa de um lugar desse, que a gente segura o que não presta, vai tratando aos poucos e vai fazendo. Porque no dia a dia, na vida lá fora, a gente não quer estar do lado de pessoas assim. A gente evita. Então não adianta reclamar da solidão. Quando fogem de mim, eu sou as asas. Já dizia Emerson, filósofo inglês. E tem aquela frase também maravilhosa do Mário Quintana, né? Não adianta você correr atrás das borboletas. Cuida do seu jardim que elas virão até você. Então a gente tem que cuidar do nosso jardim. Não procurar resolver as coisas fora, culpar ninguém, se vitimizar, achar que você... Não. Faça a sua parte. Isso só tem a você mesmo durante toda a eternidade para conviver. Não tem mais ninguém. Você vai ficar lidando com isso desse jeito? Sem mudar isso? Traga alegria para a tua vida, traga confiança, traga coragem, traga as virtudes que são partes, são atributos da sua verdadeira natureza. Não desse falso eu que você ostenta, que é um conjunto de construtos negativos, mentais. Comece a acionar as coisas positivas, pensar de forma positiva, trazer positividade. A gratidão é maravilhosa por causa disso. A capacidade que a gente tem de agradecer pelas mínimas coisas que a gente tem. Isso só faz com que a nossa mente comece, ao invés de sintonizar com coisas ruins, comece a sintonizar com coisas boas. Tudo isso vocês estão cansados de ouvir, gente. Eu tenho noção disso. Às vezes eu me sinto um chato. Você liga o YouTube, está cheio de vídeos dizendo a mesma coisa. Você vai aqui também. Por que a gente não assimila isso? Qual a nossa dificuldade? Por que a gente é tão teimoso, renitente? Será que a gente é masoquista? A gente gosta de sofrer mesmo?
É tão simples, gente. Eu não estou trazendo nenhuma tese filosófica complicada, não. Estou falando o básico do básico. Eu não estou falando nada, eu estou reproduzindo o que Jesus deixou no Sermão da Montanha. Só isso. Talvez com mais profundidade, com uma profundidade que vocês não encontrem facilmente por aí. Explorando essas palavras maravilhosas aí, trazendo isso para a nossa vida. É só disso que a gente precisa. Não precisa de mais nada, não. É aprender a se amar, para a gente se aceitar, se ajustar consigo mesmo. As coisas boas só acontecem para a gente quando a gente está bem. Se você está mal, não vai atrair coisa boa, não vai. Não adianta. É doença, dificuldade financeira, solidão, briga, acidente, tudo que não presta acontece na tua vida quando você não está bem. Tudo. Ah, mas eu quero que aconteçam coisas boas. Tá bom. Vá para a faixa das coisas boas. Está lá, espera. Só que ela não está lá embaixo, não. Está lá para cima. Você tem que olhar para cima. E para olhar para cima, você tem que mudar a sua perspectiva, a sua visão. Então é um trabalho teu. É sempre um trabalho nosso. O poder é nosso. A escolha é nossa. Não é de ninguém. Ninguém vai escolher pela gente. Ninguém vai decidir pela gente. É sempre a gente. Não tem nada mais poderoso do que o livre-arbítrio. Você pode decidir o que você quiser para a tua vida e bancar isso, acabou. Ah, eu quero continuar no inferno? Fique no inferno. Você gosta de lá, tá bom. O dia que você cansar, você olha para cima e vamos sair, vamos para um lugar melhor. Mas cada um tem o direito, tem o poder de fazer as suas próprias escolhas. Tá certo, gente?